lindona, seja muito bem-vinda a mais um Legado Delas Talk Show. E hoje aqui num episódio especial, um quadro exclusivo, recebendo a doutora Lilian Vendrame, que é autora do livro Orientação Construtiva, fortalecendo conexões entre mães e adolescentes. Um conteúdo enriquecedor. Mas antes da gente falar desse livro, eu quero conhecer melhor a doutora Lilian, eu quero que ela se apresente para todos vocês que estão em casa. Olá pessoal, Grazi, muito obrigada por esse espaço, por ter me ajudado a construir também esse livro. Então, meu nome é Lilian Vendrame, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e tenho capacitação em transtornos de ansiedade e depressão, tratamento para eles pelo Hospital Albert Einstein, pela USP, e sou especialista em adolescentes. Uau, que especial, né? Poder transformar, trazer um conteúdo que vai ajudar a transformar essa nova geração, né? Nova geração de homens e mulheres que vão crescer mais saudáveis, com mais integridade, enfim, sendo melhores mães, melhores pais, mais conhecimento das emoções, de lidar com seus pensamentos da melhor forma. Exatamente, é o que a nossa sociedade precisa, né? Sim. De homens e mulheres saudáveis, emocionalmente também, sim, né? Mas vamos falar do livro? Vamos lá. Conta pra mim, eu sei que orientação construtiva, primeiro deixa eu falar, é uma honra poder trabalhar com você nesse projeto, poder te ajudar a desenvolver um conteúdo tão rico, que vai ajudar tantas mães de adolescentes. Eu sou mãe de adolescente, então eu me coloco nesse lugar, né? E é tão especial ter um conteúdo que nos ajuda a entender os nossos filhos e a lidar com eles, né? Num momento tão desafiador que é para a mãe, mas também talvez mais desafiador ainda para o adolescente que está passando por essa transição. Então é uma honra para mim, muito obrigada por escolher a editora Legado. Agora conta para mim um pouquinho sobre os pilares desse método, que eu sei que é um método que você criou exclusivo, orientação construtiva. Quais são os pilares que sustentam esse método? A orientação construtiva, ela surge desses anos que eu tenho trabalhado com os adolescentes e suas famílias, né? Então, quando eu comecei, sou professora também, né? Sou professora, trabalhei na escola por muito tempo e a gente começa a perceber as dificuldades que os adolescentes têm e a família. E aí, quando eu fui para o consultório, eu comecei a trabalhar com a orientação construtiva, que a gente tem 7 pilares em que a gente trabalha. Um deles é o amor, e o outro é o autoconhecimento e o autocuidado. Quando a gente pensa em mães, né, a gente tem uma mulher ali. E como essa mulher se cuida, quanto de autoconhecimento ela tem, porque a gente carrega muito da nossa própria adolescência, não é? Na nossa própria infância. E muitas vezes a gente acaba projetando numa situação com os nossos filhos e isso complica na educação. Então esse amor, eu preciso ter esse amor, mas eu também preciso ter o autoconhecimento e o autocuidado enquanto mãe. Porque os adolescentes são desafiadores. Eles estão no movimento, eles não são nem crianças e nem adultos. Então não posso tratar meu adolescente como uma criança nem como um adulto. E aí como é que eu faço? Como é que foi a minha adolescência? Porque muitas vezes a nossa adolescência foi uma adolescência complicada. Às vezes a gente foi talvez uma filha muito boazinha e que a gente se torna uma mulher controladora. Então como eu vou lidar com esse adolescente? Então é pensando nisso em que eu fui construindo esse método. E é da construção, até é lindo, né Grazi? Capa, nossa, foi pensado e desenvolvido justamente para trazer a essência do livro, né? E é essa construção, né? Então a gente colocou aqui porque construir. Porque eu não acredito chegar para uma família, para uma mãe e dizer faça isso, faça aquilo, né? Ela precisa construir a partir ali dos conhecimentos em que a gente vai encontrando, ela constrói essa educação com o filho. Então por isso o nome e essa nossa capa, né, Grazi? Que ficou muito linda. Muito bom, muito bom. Aqui eu vejo que você fala muito das emoções, aprender a lidar com as emoções, né? Que eu imagino que seja um desafio, e agora eu vou falar totalmente leiga, mas como mãe, que na prática viu isso, né? É um desafio tanto do adolescente lidar com as próprias emoções, porque os hormônios estão mudando, quanto da mãe lidar com isso que é novo, né? Mãe que tem um filho adolescente, né? Primeira vez adolescente. Sim, sim. Não sabe como lidar com a mudança muitas vezes. E às vezes, Lília, muitas mães, eu lido com muitas mulheres, muitas mães também não têm as emoções tratadas. Né? E aí já não tá curada, tá ali tudo bagunçado. Isso. E aí o filho, né,
tudo bagunçado também, e aí vira, né, uma bagunça total, é onde você chega, né, nessa casa e ajuda a lidar. Mas como que é, vamos falar assim, né, o pessoal de casa gosta de uma receita, um plano para como lidar com as emoções, né, tanto de si quanto de um filho adolescente que está passando por essa transição. Muito importante essa pergunta, né? Hoje em dia a gente vive num mundo digital, né, das redes sociais, em que tanto os filhos quanto os pais também ficam tão envolvidos ali que não há mais o diálogo. Então, se não há o diálogo com alguém, também não há o diálogo interno. Então, eu daria não tem receita, né? Mas eu diria assim, um início de uma estratégia. Sim. Que seria a gente começar a perceber as nossas próprias emoções. A gente não está acostumado a falar das nossas emoções, a rotular, né? Colocar nomes, né? Olha, estou triste, estou com raiva, estou com medo. Então, a dica é preste atenção no que você está sentindo. Então, por exemplo, quando você vai lidar com um adolescente, está com os hormônios à flor da pele, as emoções estão muito afloradas, e geralmente quando a gente tem um filho adolescente, a gente está dos 30 e pouco aos 40 e pouco, geralmente a gente também tem os nossos hormônios, né, enquanto mães. Aí junta e fica difícil. Então, atenção às nossas emoções, prestar atenção no que a gente pensa. Eu costumo perguntar o que você está pensando. Para que você vai falar aquilo para o seu filho naquele momento? É muito comum, às vezes, a gente se pega nesse erro, né? De falar na hora da raiva. Exatamente. Você fala coisa que você não quer. Depois você se arrepende. E assim, palavras, não tem como voltar, né? Você pode pedir perdão, você pode voltar ali, né? Mas muitas vezes essas palavras vão ficar no coração desse adolescente e vai ser levado para a vida se não souber, se não for mudada, né? Se não for ressignificada. Ressignificada, exatamente. Por isso, tão importante a mãe ressignificar as suas emoções também na sua própria adolescência. Por isso que eu trago muito na orientação construtiva o autoconhecimento. Como que essa mãe vai lidar com ela mesma, né? Então, prestar muita atenção no que você está pensando e não agir na hora da raiva. E adolescente, ele vai, às vezes, magoar a mãe, ele vai, às vezes, parecer estranho. Eu ouço muitas mães falarem assim, mas eu não conheço mais o meu filho. Né? E faz isso de propósito, ele quer me magoar. Vamos lembrar que o adulto somos nós, né? E um adolescente, ele está passando por tanta dificuldade emocional, de hormônios, que ele não tem tempo para pensar, vou fazer isso para te magoar. Né? Ele está sendo só adolescente, ele é muito mais impulsivo. Então, cabe a nós lidar com a nossa impulsividade, né? Muito bem. Aqui no capítulo 10, você traz vivendo e aprendendo juntos. Eu acredito que isso é algo, quando a gente entende que precisa ter um coração ensinável, né? Muitas vezes a gente, como mulher, passa por alguma fase de um orgulhinho, né? Mas eu sou mais velha, eu sei mais, eu tenho mais anos de vida, mais anos de estrada. Então, muitas vezes a gente tem que também saber ouvir e aprender a lidar consigo mesmo, isso na minha visão leiga, né? Mas que na vivência. Também ouvindo, porque eu tiro pelo meu filho, ele é muito sábio para a idade dele, sabe? E às vezes ele fala umas coisas que eu digo, meu Deus, de onde que ele tirou isso? Mas que se a gente for refletir, sem orgulho, nossa, é verdade que ele está falando. Às vezes eu não estou dando o tempo adequado, eu não estou olhando no olho, eu não estou dando a importância devida, eu não estou trabalhando eu não estou colocando a energia necessária para passar com ele por esse momento, por essa transição. Então, aprender junto, né? Aprender consigo, com seus próprios erros, né? Sim. Porque se errar é humano, mas se continuar errando é burrice. Exatamente. A hora que você fala desse orgulho, é muito isso mesmo, né? Mas eu vou pedir desculpas pro meu filho, mas eu vou ouvir, porque às vezes o adolescente começa a te contar uma coisa e você já corta contando o que você pensa sobre aquilo. E o que você falou, que eu venho percebendo nesse tempo que eu trabalho com adolescente, o que eles mais gostam de ser ouvidos. Só que o adolescente tem uma questão, né? Ele não quer conversar a qualquer hora. Se você já reparou com o seu filho, sim. Tem que ser no momento dele, né? Então você tem que estar ali disponível, né? Se coloca, olha, estou aqui para conversar com você. Quando você for conversar, escute. É diferente de ouvir, né? Ouvir, a gente está aqui ouvindo o ar-condicionado, a gente pode ouvir, mas escutar é estar atento ao que o seu filho está dizendo.
mesmo que seja coisa que te choque, né? Que na hora você fala, como assim, né? Então aí a gente engole naquele momento, ouve o que ele tem a dizer para eu conseguir construir uma comunicação. Porque se na hora que eu fico chocada eu interrompo o que ele está me dizendo, ele não vai te contar mais nada, né? Então, eu não acredito na mãe amiga, eu acho que mãe é mãe e precisa dessa função, desse papel dela, né? Mas o escutar não é ser amigo, é escutar para estar ali ao lado e poder ser mãe. Eu acredito que a falta de parar, escutar e olhar no olho tem sido uma deficiência da nossa sociedade, não só com os filhos, né? Sim. Às vezes a gente está tanto na correria, às vezes a gente deixa passar muitas coisas, pessoas que vieram às vezes comentar alguma coisa muito profunda e tu nem parou para ouvir, porque tu tá ali tão naquela corrida, né, desenfreada para fazer acontecer e tu perdeu momentos especiais com pessoas que Deus colocou na sua vida, né? E um filho, hoje eu tenho essa visão disso, né? É uma missão de Deus. Deus nos dá essa missão. Deus não dá para outra pessoa, é para o pai e para a mãe. Exatamente. Né? E se eu não entender isso como uma missão, e se eu vou perder momentos especiais, eu vou perder de ser a pessoa que Deus colocou ali para fazer diferença na vida dele. E ser negligente com isso é contribuir para pessoas, adultos, imaturos, que não sabem lidar com as emoções e muitas vezes pessoas que não vão conseguir ser pessoas saudáveis emocionalmente na vida adulta. Exatamente. Aí você trouxe uma coisa muito importante, né? Quando a gente, para ser um adulto saudável, a gente precisa ter uma adolescência saudável, né? E é responsabilidade do pai e da mãe construírem junto com os filhos esses momentos, né? Aí a gente volta ao autoconhecimento. Então as pessoas não escutam umas às outras e não se escutam. Então quanto você, né, que está ouvindo a gente, se escuta, quanto que você está conectado com você, a gente se desconecta da gente com muita facilidade. Então essa conexão, começando com a gente se escutar, para que a gente possa escutar também os adolescentes. Perfeito. Lilian, a gente deu alguns spoilers aqui, mas eu realmente acredito que esse livro vai gerar transformação em muitos lares, né? Porque quando a gente consegue quebrar muitos conflitos dentro de um lar, pode transformar toda a família, né? E como eu te falei, eu entendo isso como uma missão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a tua expectativa, né? Esse livro está sendo lançado hoje, vai ser lançado, né, em vários momentos, mas qual é a tua expectativa para mães e adolescentes que vão ter acesso a esse conteúdo? A minha expectativa eu trabalho muito com adolescentes e são eles que chegam até mim. Então, quando o adolescente me procura, ele procura nesse de ser escutado. Então, a minha missão aqui com esse livro é que mães leiam, escutem seus filhos. Então, a minha expectativa é que esse livro abra as portas para que a gente possa lidar com o adolescente de uma forma diferente. Eu ouço muita gente torcer o nariz quando eu falo de adolescência, né? Eles falam assim, você trabalha com adolescente? Mas não é muito chato isso? Eles são chatos, eles são aborrecentes, né? Então o meu livro ele vem para desconstruir isso, para entender que a adolescência é um período conturbado e que ele precisa do apoio da mãe. Então eu queria trazer essa orientação para as mães, para que elas possam acolher os seus filhos. E quando eu falo de construir a orientação, eu não quero dizer faça isso ou faça aquilo, como eu já falei aqui. Quero mães se conheçam e a partir desse conhecimento, eu trouxe muitas histórias aqui também, né? Meu pai lia para mim muitas histórias bíblicas quando eu era criança e aí eu trago isso. Então, quais histórias você conta para você, né? E aqui eu trago algumas histórias para inspirar você, mãe, a também contar história para os seus filhos. Porque quando a gente conta uma história, quando a gente incentiva a leitura, a gente ajuda muito que ele se torne um indivíduo mais sábio. Nossa, muito bom. Eu realmente acredito que nós precisamos buscar esse conhecimento. Porque a maioria das mães de hoje não aprenderam a ser mães de adolescente antes, né? Porque infelizmente os nossos pais, os nossos avós não tiveram acesso a tanto conteúdo que a gente tem hoje, né? E só que às vezes a gente não valoriza o acesso ao conteúdo que temos. Então, se eu não aprendi até aqui, essa é a minha visão. Eu não aprendi até aqui porque a minha mãe não me ensinou, porque outra pessoa não me ensinou, porque eu não tive acesso ao conteúdo, ok. Mas aí, o que eu vou fazer daqui pra frente? Assumir a responsabilidade, entender que
se Deus me deu uma vida e me deu filhos, é porque eu tenho uma responsabilidade com isso. Então, se eu tenho acesso a conhecimento que vai me ajudar a lidar com isso e criar filhos para um mundo melhor, para ser pessoas melhores, por que não fazer? Então, dito isso, Lília, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está em casa e aproveita para fazer o convite para comprar o livro, onde a pessoa encontra o livro, fala o teu Instagram para as pessoas te chamarem no direct, para você passar o link, para você já direcionar onde que ela vai encontrar o livro e poder ter acesso a esse conteúdo riquíssimo. Legal, vou fechar e tá falando que todo o capítulo termina com o pulo do gato, né, Grazi? Ah, é verdade, a gente construiu o pulo do gato aqui, né? Então, o pulo do gato são dicas, cada capítulo desse livro tem uma dica muito pontual para você lidar com os seus adolescentes, não só mães, como também professores, né? Então, vocês podem adquirir comigo no meu Instagram, que é psi_lilianvendrame, que eu posso lá conversar com vocês também. Se vocês quiserem conversar sobre o livro, discutir mais sobre a adolescência, eu fico ali disponível para vocês. Uau, olha que privilégio poder acessar diretamente a autora, né, que transbordou esse conteúdo aí para nós e poder realmente botar em prática, né? Porque não é só comprar o livro, não, gente, é botar em prática. E ampliar a consciência, né? A Grazi trouxe uma coisa muito interessante, que é os nossos avós, nossos pais não tinham acesso. A gente está tendo um acesso muito fácil, né? Então, eu não vou ampliar a minha consciência, porque ler é ampliar a sua consciência. Então, disponibilizando aqui a ampliação de consciência para todo mundo em casa aí. Uau, Lilian, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que esse livro vai ser um sucesso, já é um sucesso, e que vai realmente chegar a muitos lares e cumprir o propósito, né, que você tem no seu coração de transformar tantos adolescentes, ajudar tantos adolescentes a passar por essa fase que é desafiadora, mas que pode ser feito de uma forma assertiva, através do método que você criou e que está disponibilizando para ajudar tantas famílias. Muito obrigada, Lilian. Eu que agradeço, Grazi. Muito obrigada a você que está assistindo, que assistiu esse episódio especial. Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo episódio.